Bom, gosto de ter conosco o sociólogo Henrique Varela, que sabem falar sobre o impacto de exposição explícita de mulher na internet, impacto que pode trazer para a vida social. Bom dia, sociólogo. Bom Seja dia, bem-vindo a esta manhã. Jacqueline. Bom dia, professor Henrique. Bom dia, Ani Oliveira. No Sanita falava, Henrique já foi professor de Ani, e falou, mas Ani foi uma excelente aluna. Excelente aluna. Exatamente. E a cada esqueci o nome, está chamando AC, ou está falando AC não, AO, de Uesa, Ani Oliveira. Sempre tem alunas que marcam, né? AC, Ana Celeste. Ana Celeste. Vamos chamar Ana Celeste. Vamos chamar Ana Celeste, ele está chamando AC, Antônio está contra como ele está falando, Ani Oliveira. Mas realmente foi minha professora na 10º ano e foi minha professora na 12º, acho. Sim, sim. Na 12º, 2 anos. E, professor, hoje no nosso tema ali, é importante para mim hoje nós ali ter as conversas ali sobre esse tema, significado, tem seu significado para mim, mesmo para a contribuição que o professor teve na processo, na identidade também, na formação. Exatamente, isso é muito bom e continuação de mesma garra, mesma determinação e sucesso caminha para frente. Obrigada. Agora, voltando ao nosso assunto que temos de hoje, minha primeira pergunta é: como que a exposição explícita de mulher na rede social pode impactar na sua vida social? Que tema que não sabemos, papi? Isso tem impacto, às vezes, de forma negativa, aquela exposição assim, explícita, para a internet, assim, que tem muito controle, não é? A partir do momento, por exemplo, que já postaram uma fotografia, de fazer um post na rede social, ali já é que tem um controle sobre ele, porque alguém acaba para partilha, e a hora que alguém acaba para partilha, e é também um monte de outras pessoas. E já nunca tem um controle, basta estar falando, gente, já não sei, mas já vou pôr lá na internet, já nunca tem mais controle sobre ele, se mas não está pensa, para mais não está priva um perfil, para mais não está mas não ter um cuidado, ainda pode sair no nosso controle. É uma coisa que não tem total controle sobre ele. E, professor, eu gostava que nos retratava também a forma como a mulher é retratada, principalmente nas redes sociais, a imagem que é criada em volta da mulher. E que normalmente não tem algum... Professor, você quer água? Normalmente não tem algum machismo, infelizmente, onde que a mulher muitas vezes é retratada de aquela forma quase que te banaliza, não é? Por isso que é fundamental que haja esse controle, que haja também uma certa ética. Não tem que ter um mínimo de civilidade no tratamento com pessoas, o outro. E ser humano sempre, naturalmente, é um ser propenso a interagir com outras pessoas. Mas essa interação tem que ser de forma positiva, de forma lícita e de forma minimamente decente. Agora, quando fala de ética, não fala, mais ou menos, fala concretamente, qual que é a postura? E postura, quer dizer, não deve tratar tudo alguém com equidade, de igual para igual, não deve ter tolerância para com um género que é diferente, não deve desenvolver alguma integridade e ter cordialidade no nosso relacionamento e também, sobretudo, não deve ter uma dose de amor. Porque quem ama, protege, quem ama, cuida, quem ama, não abandona, quem ama, não expõe de qualquer forma e, sobretudo, de uma forma negativa. E o professor lhe traz e falava um bocadinho sobre machismo, que é uma hora que não está hoje a retratação de mulher na rede, mas também não está queria para o professor tocar na ponto de objetificação, que também desramo de machismo. É que, às vezes, o homem acha que quase que ele tem um poder, um posse sobre o género feminino, sobre a mulher, que ataca no direito, por exemplo, de expor de qualquer forma, de qualquer maneira. Mas também acontece que muitas vezes a própria mulher tem estado a expõe assim também. Acha quase que é bonito, exibe, por exemplo, seu corpo, exibe-se beleza, o que normalmente para já não é bonito. Porque isso deve ser preservado. O nosso corpo deve ter ele devidamente preservado. Se é um templo. Se ele é um templo, ele deve ser preservado, ele deve ser guardado. Exigir isso de forma explícita, né? Exato. E até de forma que até influencia também, principalmente outras pessoas. É que, fazendo isso, essa exposição, ele acaba para estender aquela influência para outras pessoas, sobretudo, por exemplo, para crianças, e crianças podem achar que é normal aquele exibicionismo, aquela exibição do corpo na internet, nas redes sociais. E acaba, muitas vezes, por normalizar
o anormal, porque isso não é normal. Mas muitas vezes, com tanta exposição, não está acaba parte que é normal a exibição de corpo feminino nas redes sociais. Já que enquanto no satélite deixa a pessoa beber uma aguinha por enquanto, gente, então falou, o que tipo de cuidado você toma, por exemplo, com a internet? Bom, a mim, na internet, então usa, por exemplo, minhas redes sociais, então usa mais é para então publica coisas em trabalho, então tenta, minha vida pessoal nunca tenta muito expõe, mas as coisas que tenta fazer na trabalho, então tenta ter um certo limite. Então, tem que ter cuidado, Tem um certo limite de exposição. Sabe onde que também é limite, onde coisa que deve, coisa que não deve fazer. Na minha perspectiva, né? E eu estou falando de pessoas que são figuras públicas, que trabalham também com imagem, que já tem uma outra dinâmica relacionada à rede social. A modo que o professor te avalia também é ser mulher, ser uma figura pública também, e as responsabilidades também que a tudo está careta. Em sendo mulher e em sendo uma figura pública, então ele tem um rede de influências, um rede de seguidores. Então ele tem que fazer de tudo para que decepciona aqueles seguidores que está olhando, que está seguindo. Porque a hora que está expõe assim, ou por exemplo, tem um comportamento, uma postura não muito correta, não muito boa socialmente, aquilo pode acabar porque e tem um impacto negativo. E essa contaminação pela negativa que passa a ser um perigo. Portanto, é, sobretudo, necessário uma dose de respeito. Respeito por si, respeito pelo outro e a responsabilidade nas ações, nas publicações que está fazendo. E a hora que faz assim, que tem respeito por si, respeito pelo outro, porque você numa convivência social que tem bom comportamento, tem impacto na vida de outras pessoas, então tem que ter respeito pelo outro. Esse respeito pelo outro passa pela postura decente, pela postura ética, pelo comportamento polido, nobre e a responsabilidade nas ações praticadas. Se você aplica aquela lógica ali, a responsabilidade, você sabe que você tem responsabilidade social. Essa responsabilidade social tem que ser devidamente guarnecido, devidamente alimentado e sempre pela positiva, com energias, com atos positivos sempre. E no sentido de consumo, modo que a própria mulher está consumir, não tem, deixa eu ver que não tem reclamações, por exemplo, de que uma mulher está reclama de modo que a pessoa está fala de ela ao público, e tinha ataques vindos das próprias mulheres também. E modo que é o consumo que a própria mulher está fazendo dessa exposição, da forma modo que não se está vive redes sociais. E que muitas vezes a mulher quase que nessa exposição ele quase tem tipo de uma competição entre as mulheres, não é? Então, a hora que um expõe um determinado produto, por exemplo, uma determinada ação, um determinado ato, uma determinada postura, e tem outro que tenta fazer de forma diferente, para inova. Então, é nessa busca, nessa competição de inova, de tentar fazer diferente, que às vezes pode ter um ou outro atrito entre mulheres nas redes sociais. Senhora Henrique, hoje em dia não se fala de empoderamento de mulher. Eu queria saber em que medida que a exposição nas redes sociais pode ser visto como forma de empoderamento para a mulher. Desde que pela positiva. Ele pode ter um trabalho que te desenvolve e mostrando nas redes sociais aquele trabalho pela positiva, isso acaba para mostrar que realmente outras mulheres também podem se sentir empoderadas em outras áreas, em outros domínios. Porque, por exemplo, pode mostrar-se talento, por exemplo, no desporto, um outro pode mostrar-se talento, por exemplo, na artes, por exemplo, nas artes marciais, pode mostrar-se talento, por exemplo, na culinária, na moda. Tudo isso aqui é uma forma de empoderamento, utilizando as redes sociais agora pelo lado positivo, pelo lado bom, que traz a vantagem. E fazendo isso, trazendo isso pelas redes sociais, acaba para influenciar e faz com que outras mulheres também se sentem empoderadas, utiliza-se esse talento também para si na rede social. Professora, antes nunca tinha essa dinâmica que não tem gosto de redes sociais, mas hoje em dia, muito que redes sociais está contribuir para a percepção social de uma mulher. Mas o best tem esse julgamento a partir de uma percepção criada a partir de um rede que monta um personagem que pode ter um personagem lá. Mas a lei tem que ser autêntica e tem que ser verdadeiro, tem que ser a boa mesmo, a boa própria, não é?
cria aquela boa imagem que já tem ele e agora bate alimenta aquela imagem, desenvolve aquela boa personalidade a partir de redes sociais, mas nunca fugindo da linha, nunca fugindo daquilo que bom é. Portanto, é aquilo que bom é e não aquilo que gostaria que fosse. Então, ora que assim, isso é ótimo, é excelente. E a percepção que os outros têm, que importância, que maneira mais que não está usa a internet, te leva para a percepção que outro alguém tem uma percepção. Ele é animado. Nas redes sociais, está conseguindo ter alguém socialmente, qual que é a percepção social? Ele é inteligente, ele é dinâmica, ele é móvel. Que percepção que não está tendo a partir de um uso? Aquela percepção não está pode hoje a partir de própria personalidade de aquele alguém. Portanto, tem alguém que naturalmente é alegre. Se ele é alegre, ele estava a fazer essa postagem sempre no meio da alegria e nunca na tristeza. E se é uma pessoa, por exemplo, assim, que é dedicada ao trabalho, a sua função, estava posta nas redes sociais somente, por exemplo, tarefas ligadas a si tarefa, a si missão. E acaba para mostrar, cola-se imagem na rede social, mostrando-se face virtual e real, que acaba para conhecer. E nunca... está conhecido. Exatamente. Está conhecido o lado virtual com o lado real. O que nunca deve acontecer é para nos secunde o lado real, para não pinta o lado virtual de cor-de-rosa, de tudo bom, tudo que é uma maravilha. Mas já acontecendo aquela pessoa, mas já acontecendo aquela pintura que não sabe como acontece, se houvesse de uma persona que está criada, se houvesse como muito é dois mundos diferentes. Mas uma percepção pode ter uma percepção errada, mesmo pode ter uma percepção errada sobre alguém que já abre esse perfil, gosta de já falar, está parecendo trabalhadeira, mas tem uma maneira de falsificar. Isso, que lá também é um dado que não pode levar em consideração, porque tem um perfil falso, alguém está sucunde por detrás de um perfil que cai ele, passa uma imagem, por exemplo, outra vantagem, engana pessoas, e muitas vezes isso traz alguma decepção. Ora que alguém cai na real, encara aquela pessoa na vida real e não no mundo virtual, acaba por entrar em alguma decepção. E isso pode levar a algumas outras consequências, tipo o afastamento daquela pessoa, o corte naquele relacionamento. Exato. Bom, e que alerta que o sociólogo gostava de deixar, principalmente para mulheres? Alerta é no sentido de ter mais monitoramento, mais cuidado no tratamento nas redes sociais, porque redes sociais não está exposto a partir do momento que não faz uma postagem, já não perde controle sobre ele, domínio sobre ele. Agora, está a ser partilhado, é necessário que haja também o respeito pela pessoa em si, o respeito pelo outro, porque a rede social é mundial, não é? Tudo alguém está hoje, e que tenha dose de responsabilidade sempre. Muito obrigada, professor, por ter o tempo de estar ali conosco para desenvolver esse tema que é pertinente, não sabe, fala de rede social, hoje em dia é o tema mais atual, por assim dizer, e fala de mulher na rede social, é mais um plus ainda, Exatamente.